Todos, vamos começar mais uma live, graças a Deus. Trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Chamando seus amigos. Hoje nós estamos aqui no Instagram, basta você comentar para que a gente consiga ver o seu. Pedido de oração, quero lembrar os irmãos que nossas lives continuam terças e quintas pelo Facebook e nas quartas-feiras aqui no Instagram. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos live, então lá, né? Como falei, nós continuamos com as nossas lives, então amanhã nós temos live lá no Facebook, a partir das 21 horas. O Facebook é Pastor Lurian Severino. E também quero lembrar os irmãos que sexta-feira nós temos a Noite da Libertação na Reconciliação, na rua Henrique Degraff, 241. Na rua Henrique Degraff 241, sexta-feira. E o domingo no mesmo endereço, às 19 horas. Sextas-feiras, 19h30. 19h30 e domingo às 19 horas. Hoje nós vamos continuar nossa série, né, de mensagens que nós estávamos falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Se você perdeu as outras lives, basta você olhar nas lives passadas, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, que tem a série completa. Que é a série que nós estamos fazendo ainda, não está completa, né? Ontem nós começamos a falar sobre fé em Deus e hoje nós vamos dar prosseguimento. E no final nós vamos orar por sua vida em nome de Jesus. Só de imagem tá bom para você, mandar suas curtidas, seus corações. Comenta aí como que está o áudio para você, o áudio tá bom? Deus, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Senhor, glorifica o nome de Jesus essa noite, Senhor.
Espero que a palavra do Senhor, que é solo fértil, frutificar sempre no nosso entendimento, Senhor, para como aprendemos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, Tua palavra, Tua unção transborde, o Espírito, o corpo, flua sobre cada pessoa que vai esse vídeo, curando, libertando, transformando, trazendo, Senhor, a questão do pecado, de justiça, trazendo, Senhor, libertação àqueles que estão opressos, Senhor. Trazendo a Tua paz, a Tua alegria, Senhor. Trazendo a cura, Senhor, o milagre, Senhor, que eles precisam, Senhor, ser curados, libertos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje nós estamos falando já sobre esse princípio elementar da doutrina de Cristo, que é fé em Deus. Fé em Deus é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo que está lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 6. No capítulo 5, né, fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí ele começa a falar sobre os princípios elementares. Ele fala: por isso o pão de pardal, ou seja, ele faz a separação, né, entre o alimento sólido e o leite espiritual, que é para trazer crescimento, e ele começa a dar uma série de princípios básicos, que é, na verdade, o leite espiritual. Para que venhamos crescer espiritualmente em nome de Jesus. O texto diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então veja que é uma série de princípios, né? Primeiro, o arrependimento de obras mortas. Nós já falamos em outras lives. Depois ele fala da fé em Deus. A fé em Deus, que é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Ontem eu comentava, muitas pessoas, às vezes, que nem conhecem a palavra de Deus, falam sobre fé. Né? Às vezes tem uma espécie de religião das palavras, né? Amor, fé, esperança. Mas são palavras vagas, palavras sem base, ou às vezes até atribuem a Deus algo que não tem nada a ver. Como se fosse apenas uma força do pensamento, muitas vezes a fé. Ou a paz como uma pessoa que inerte mesmo às circunstâncias que necessitam de uma atitude enérgica. A pessoa pensa que paz é ficar assim, não é ausência de guerra, mas é tranquilidade em meio à guerra, muitas vezes. Não é verdade? Muitas vezes, justamente para a pessoa que tem a paz do Senhor, ela vai ter uma atitude diferente. Porque não vai parecer que ela está em paz. Ou alegria, né? Não é simplesmente fazer o que quiser, portanto estar feliz. Não, a alegria do Senhor é diferente. Porque existe uma pessoa alegre e uma pessoa verdadeiramente feliz, ou seja, uma pessoa que tem um momento de felicidade, um momento de alegria. Às vezes ela está rindo ali na sua frente, naquele momento, mas ela não tem uma vida feliz. Uma vida feliz tem momentos de tristeza, assim como uma pessoa que tem tristeza tem momentos de alegria. E às vezes as pessoas confundem esses momentos. São momentos desses como se fosse o que é a verdadeira felicidade. Da mesma forma, a fé. A fé, eu vejo que o princípio elementar não é simplesmente tenha fé. Não. É tenha fé em Deus. Qual é a direção da sua fé? Não é o universo que vai trazer as coisas para mim. Não é o universo que tem a resposta para mim. É o Senhor Jesus. É o Senhor Deus. Nós falamos, né, sobre esse princípio da fé, da salvação, em primeiro lugar, onde nós direcionamos a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, fala dela sair daquilo que era contrário à palavra de Deus. A fé está diretamente relacionada a você, aonde você vai colocar agora a sua direção, onde você vai direcionar o seu coração, que é no Senhor Jesus. Falamos também da vida cristã, né, que a fé sem obras ela é morta, que o justo, a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé.
Mas a fé também tem um princípio muito importante, que é a fé e a oração. Que parece básico, não é verdade? Mas às vezes a pessoa está tentando, inclusive, ter relacionamento com Deus sem fé. Tem pessoas que ficam fazendo só testes com Deus. Se o Senhor existe, acontece tal coisa. Se o Senhor existe, tal coisa. Então ela nem crê em Deus. Mas a fé é um princípio básico para a oração. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Então, para sermos salvos, precisamos de fé. E para nos relacionarmos com Deus, para recebermos algo do Senhor ou falar com o Senhor, precisamos crer também. Marcos, capítulo 11, versículo 22. A Bíblia diz assim: porque ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Veja que ele coloca como um princípio básico para que as coisas, você ore e receba algo do Senhor, para que você se relacione com Deus. No contexto aqui, Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira e ela tinha secado. E aí eles ficaram surpresos, Jesus falando, passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Eles ficaram surpresos com aquela manifestação sobrenatural e ele fala: olha, tenham fé em Deus, coloque essa fé no Senhor. Qualquer coisa que vocês falar vai acontecer, mas você precisa crer. O princípio básico é crer. Não crer simplesmente como uma força positiva, apenas forçadamente, ou um pensamento positivo, mas colocar a sua fé em Deus. E ele fala: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja que esse é o princípio da fé. A fé não é crer que vai acontecer apenas no futuro, porque começa a já virar uma esperança apenas. Às vezes a pessoa só tem esperança, não é nem fé, né? A fé ela é uma certeza. A fé é como se fosse algo que já aconteceu, já está acontecendo. Crede que recebeste, como se já aconteceu isso, já recebi. Aí você já começa a agradecer. Você pede, você vê com o seu coração. Lembra que ele fala que a salvação é esse princípio. Confessar Jesus como Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou entre os mortos. Ou seja, no seu coração, a sua mente tem que visualizar isso. Da mesma forma, o mesmo princípio que aconteceu lá no Gênesis 1. Quando Deus disse haja luz, antes ele dizer haja luz, ele já tinha visto a luz. Ele já sabia, já tinha em mente tudo aquilo que ele ia fazer. Então ele simplesmente declarava aquilo que já estava no coração dele. Esse é o mesmo princípio da fé. Deus é o princípio de Deus. E aí ele fala: porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, ou seja, é só falar? Não. E não duvidar no coração. Tem que ter as duas coisas, palavra e coração. Você ora, mas você vê aquilo feito. Assim será com ela. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Esse é o princípio da fé, é o princípio da oração, de como que nós oramos. Mesmo Abraão nos dá um grande exemplo disso, desse princípio da oração. Romanos capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu.
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então Deus tinha dado uma palavra para Abraão, que a descendência dele ia ser gigantesca, muito grande. Então ele creu contra a esperança, mesmo que ele já estava muito idoso, a esposa dele idosa, ela nunca tinha engravidado, ou seja, tinha realmente um problema ali, também fisiológico, além da idade. E aí, a Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus. Lembra que eu falei sobre dar graças a Deus? Como agradecer está diretamente relacionado com fé. Assim como murmuração está relacionado com incredulidade. Murmurar, ficar reclamando, está relacionado com incredulidade. Assim como agradecer está relacionado com fé. Só que é fácil agradecer algo que você já tem. Não é verdade? E é difícil não murmurar quando a situação está ruim. Mas é ali que está a fé. A fé, ela chama à existência coisas que não são. A convicção que faz com isso vem. A convicção é como se ela chamasse a existência aquilo que não existe. Ela já dá graça, você dá graças a Deus. A fé, ela não dá graças a Deus depois que recebe, fisicamente. A fé, ela dá graças a Deus antes de receber. E a incredulidade é a mesma coisa, ela fica reclamando, e aquilo cria um ambiente que atrapalha, impede a bênção. Por isso você tem que agradecer ao Senhor. A Bíblia diz que não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé fortaleceu o que? Dando glória a Deus. Sabe que ele dava glória a Deus? Ai, glória a Deus que a minha mulher não pode ter filho. Glória a Deus que eu e a Sara estão velhinhas e vão morrer. Não. A Bíblia diz que tudo dá graças. E as pessoas pensam que vão começar a agradecer pelos problemas, né? Não. Não é para agradecer pelos problemas. Eu gosto muito de uma frase, né? Que a gratidão é mudança de olhar. Não é verdade? Não é você reclamar que... Não é falar, obrigado que não tem tal coisa. Não, você é obrigado pelas coisas que tem. Você olha para aquilo que está acontecendo. Aleluia. Como se a pessoa se machucou ali, ela caiu, tropeçou, ralou o joelho ali, ralou o braço. Ela vai, ai, obrigado porque eu ralei a mão, o joelho, porque eu caí. Não. Obrigado porque eu não quebrei nada, obrigado porque eu não bati a cabeça. Ai, graças a Deus que eu não bati a cabeça. Entende a diferença? Isso é só dar graças. Não é dar graças pelas coisas ruins. É graças por aquilo de ruim que não aconteceu. A parte boa. É você olhar para aquilo que está acontecendo em vez de ficar só olhando para aquilo que não está acontecendo. Às vezes a pessoa já recebeu muitas bênçãos de Deus, não é verdade? Mas ela fica olhando só para aquela bênção que ainda não recebeu. Ela já recebeu muitos milagres, viu muitas coisas, Deus fazendo e acontecendo na vida dela, mas ela ainda está olhando para aquilo que não está acontecendo. É o princípio lá do Éden. A Eva tinha todas as árvores do jardim, mas Satanás ficava fazendo ela olhar para aquela que ela ainda não tinha. O povo no deserto é a mesma coisa. Deus tinha feito sinais, prodígios e maravilhas, mas eles ainda estavam olhando, mas os pepinos, as cebolas lá do Egito. Não é verdade? Esse é o princípio que nós temos que pedir, que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude a não fazermos. O Espírito Santo nos ajude, nos capacite a sermos mais gratos. E parar de reclamar, porque a reclamação, a oração atrapalha a bênção. Aquela reclamação, a oração é incredulidade. Quando nós cremos, nós chamamos a existência a bênção. Quando nós damos graças, nós chamamos a existência, atraímos a bênção. Aleluia! Os heróis da fé, que nós vemos ali em Hebreus, do capítulo 11, do 1 ao 40, depois você pode ler na sua casa. Você está na sua casa, né? Pode ler depois do live. Os heróis da fé demonstram que a base que os permitia vivenciar um relacionamento tão íntimo com o Senhor, obtendo resposta de Deus, era justamente a fé. Eles eram heróis da fé. Aleluia. Fé essa que é uma fé que tem atitude. A Bíblia nos mostra, queridos, aqui em Tiago,
Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então a dúvida, ela atrapalha. Deus não tem problema em dar para você sabedoria, de capacitar, então você tem que pedir com fé. Impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A fé e a oração. Além disso, outro princípio, nós encerramos essa parte da fé em Deus. A fé, para sermos salvos, pela graça somos salvos mediante a fé. A fé na vida cristã, a vida cristã ela depende da fé todos os dias. Para que você venha avançar, para que você venha viver, você tem que direcionar a sua fé no dia a dia. Ou seja, não para obras, mas para obras. Para as obras que nós somos salvos, como está escrito em Efésios 2, do 8 ao 10. A fé e a oração, o terceiro ponto. E o quarto ponto é justamente a fé em Deus e a santidade. Para andarmos de obediência, as pessoas podem dizer, mas é melhor obedecer do que sacrificar. O principal não é obedecer a Deus, sim. Mas para obedecer também aquilo que vai nos capacitar a vencer, para nós vencermos o pecado, vencer aquilo que desagrada a Deus, nós precisamos da fé. Precisamos crer em Deus. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, no versículo 6, assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja que sem fé é impossível agradar a Deus. Se quer agradar a Deus, não existe uma pessoa que agrada a Deus se ela não crê em Deus. E depois em Romanos complementa isso. Romanos capítulo 8, no versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque as duas coisas estão ligadas. Uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que anda no Espírito, é uma pessoa que anda na fé. Uma pessoa que anda na carne é uma pessoa que está andando na incredulidade. Uma pessoa que anda na fé, ela está andando realmente no Espírito. Em João, capítulo 5, 1 João, não o Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Um pouquinho antes ele fala assim, todo aquele que, versículo 1, 1 João 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Ou seja, amar a Deus em todas as coisas, o próximo consumir, está ligado aqui. Ele começa falando sobre crer em Deus. Aí no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou
A pessoa que ama a Deus, ela pratica a vontade de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não é difícil. Não são difíceis. Ele fala, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Tudo que nós fazemos, a vida cristã, ela começa e termina pela fé. Uma vida de vitória pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para sermos salvos, é pela graça, mediante a fé. A nossa oração tem que crer em Deus para se aproximar de Deus. E a fé é justamente aquilo que vai nos capacitar. É pela fé que nós, na verdade, acessamos a capacitação de Deus para vivermos a vontade de Deus. Viver pela fé fala de viver no Espírito, não dominado pelas paixões. A vitória que vence o mundo é a fé, pois através dela acessamos a graça concedida pelo Senhor Jesus para vivermos a sua palavra. A minha graça, ela não só me perdoa, não é só pela graça que eu sou salvo, pela graça que eu sou salvo mediante a fé. A graça, ela me capacita a fazer a vontade de Deus. Por isso que é pela fé. Amém, queridos? Tudo que é pela graça é mediante a fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós vamos continuar nossa série de mensagens. Nós já falamos sobre arrependimento dos mortos, fé em Deus. Nós vamos começar a falar do princípio, um dos novos, os outros 6 princípios elementares amanhã, a partir das 21 horas, lá na minha página do Facebook, que é Pastor Luiz Severino. Amém, querido? Se você tem um pedido de oração, pode escrever o seu pedido. Vamos orar agora. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, creio que recebereis será convosco. Se alguém tiver a montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, mas creio que se parar o que disse será convosco. Paz do Senhor. Cláudia, tudo bem? Paz do Senhor, Mãe Iracema, paz do Senhor, todos que estão assistindo. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar agora. Vamos usar essa nossa fé, agora unir essa nossa fé. Se apresenta ao Senhor e começa a ver feito, como se já tivesse feito. Você já agradecesse, seja qual for o seu pedido. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas, por essa revelação, Senhor, sobre essa fé em Deus que precisamos ter, Senhor. Eu rogo, Senhor, pela fé de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, reaviva, Senhor, o primeiro amor sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Reaviva, Senhor, a fome, a sede pelo Ti, o desejo de orar, de ler a tua palavra, de te buscar. Reaviva-nos, em nome de Jesus. Pelo espírito de morte, de enfermidade, solta essas vidas agora, em nome de Jesus. Estou te ensinando esse vídeo. Pelo espírito de ansiosidade, fora. Jesus, estou te ensinando esse vídeo, em nome de Jesus. Receba o ânimo agora, em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor agora. Em nome de Jesus. Cada pessoa que está assistindo essa live, que está enfermo, Senhor, apresenta diante do teu altar agora. O seu pedido, o Senhor, começa a agradecer pela cura, começa a imaginar você curado. Em nome de Jesus, pelo espírito de enfermidade, quero que eu tenha fora dessas vidas. Pega toda a enfermidade que trouxe para essas vidas e fora em nome de Jesus. Toda dor, todo mal-estar, toda infecção, toda inflamação, toda enfermidade, por causa dessa enfermidade, fora das pessoas que estão assistindo essa live. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o fogo de Deus, receba o poder de Deus sobre a sua vida. Anjo de cura, anjo de pé, as pessoas estão assistindo essa live, esse vídeo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amanhã nós temos live a partir das 21 horas lá no meu Facebook.
Quero lembrar também que daqui a pouquinho eu vou colocar essa live lá na área de vídeos aqui do Instagram. Então, se você curtiu, compartilhou, comentou aqui, depois vai lá também curtir, compartilhar, comentar na hora que eu postar, porque infelizmente se perde tudo aquilo que foi curtido, compartilhado, comentário aqui durante a live. Quero lembrar também, se você deseja fazer uma oferta, né, entregativos, ofertas para reconciliação, na descrição do vídeo eu vou colocar o CNPJ da igreja. E pelo CNPJ da igreja, você pode mandar o Pix, né? Na descrição do vídeo eu vou colocar, deixa eu só ver aqui. Lembrando também, queridos, que sexta-feira nós temos culto na reconciliação na rua Henrique Degraff 241, a partir das 19 horas, 19h30. Sextas-feiras, 19h30, 19 horas e 30 minutos. E domingo, 19 horas. Noite de libertação, sexta-feira, na Comunhão Cristã da Reconciliação, na rua Henrique Degraff 241. Pelo Google Maps, vai colocar lá Henrique Degraff 241, vai ver ali que é centro. Mas na verdade, bem certinho, na verdade seria início da Nova Rússia, mas pelo Google Maps vai aparecer lá centro. Tá bom? O CNPJ da igreja que eu vou colocar lá é 09-468-671-000-156. Aí você confere ali bem certinho se está escrito Comunhão Cristã da Reconciliação. E aí você pode entregar. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Eu não só me incentivo, como faço que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe, com o amor do Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fiquem na paz. E até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.